E aí, pessoal, preparados para desvendar os mistérios das civilizações antigas? Já parou para pensar em quantos segredos ainda estão escondidos debaixo dos nossos pés, esperando para serem revelados? Civilizações que deixaram sua marca na história, mas que ainda guardam mistérios que a ciência moderna quebra a cabeça para decifrar. No Top Curiosidade de hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo, explorando esses cantos remotos da história. Preparem-se para uma aventura épica, onde cada descoberta é mais intrigante que a anterior. No meio do deserto escaldante do Egito tem um gigante que desafia o tempo, a Grande Pirâmide de Gizé. Construída há mais de 4.500 anos, essa maravilha do mundo antigo é um símbolo da ambição humana e guarda segredos tão profundos quanto as tumbas dos faraós. A escala da pirâmide de Quéops é de deixar qualquer um boquiaberto. Composta por milhões de blocos de pedra, alguns com o peso de um caminhão, sua construção exigiria uma logística de dar inveja a qualquer empresa moderna, além de um conhecimento avançado de matemática e astronomia. Mas como me explica aqui? Esses caras conseguiram transportar blocos gigantescos pelo deserto, içar essas pedras a alturas inacreditáveis e tudo isso sem a tecnologia que temos hoje? É um quebra-cabeça que deixa egiptólogos e engenheiros de cabelo em pé até hoje. E como se a mera existência da pirâmide já não fosse mistério o suficiente, câmaras secretas descobertas recentemente nas entranhas da pirâmide só aumentam o mistério. A pirâmide de Quéops permanece um guardião silencioso dos segredos do passado, um lembrete de que a história ainda tem muitas surpresas reservadas pra gente. Agora, a gente troca o deserto pelas planícies do sul da Ásia, onde vamos conhecer a civilização do Vale do Indo, uma das primeiras grandes civilizações da humanidade. Florescendo por mais de 4.000 anos, essa sociedade avançada se estendia por uma área maior do que o próprio Egito Antigo, ocupando o que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. Imaginem cidades planejadas nos mínimos detalhes, sistemas de irrigação que nem o Paulo Maluf faria melhor, casas com banheiro dentro de casa e esgoto. Uma modernidade que deixava muito povo antigo com inveja. Mas, apesar de toda a sua inteligência e inovação, o Vale do Indo ainda é um mistério não resolvido. Porque mesmo tendo encontrado suas cidades e admirado seus artefatos, a gente ainda não conseguiu decifrar a língua deles. Já encontramos milhares de inscrições em selos, cerâmicas e placas de cobre, mas o significado delas continua indecifrável, tipo um WhatsApp da galera da época que ninguém sabe ler. O que será que essas inscrições revelariam se a gente pudesse entendê-las? Seriam histórias de reis e rainhas, de suas crenças e rituais, de seus sonhos e medos? Ou quem sabe a gente finalmente descobriria o que causou o sumiço repentino dessa civilização há 4.000 anos? Capítulo 3. O Código Indecifrável de Rongo-Rongo. Os segredos da Ilha de Páscoa. No meio do Oceano Pacífico, isolado de tudo e de todos, existe um lugar que desperta a curiosidade há séculos. A Ilha de Páscoa. Famosa pelos moais, aquelas estátuas gigantes que parecem vigiar a ilha de Páscoa guarda outro enigma ainda mais intrigante. O Rongo-Rongo, uma escrita que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Imaginem só. Vocês estão em uma ilha no fim do mundo, a quilômetros de qualquer lugar habitado, e de repente se deparam com placas de madeira cheias de símbolos estranhos, que parecem ter saído de um filme de Spielberg. O Rongo-Rongo é um sistema de escrita único, com milhares de glifos que representam de tudo um pouco pessoas, animais, plantas e até coisas abstratas. Mas mesmo com a melhor das vontades, e acreditem, muita gente já tentou, o código do Rongo-Rongo continua indecifrável, como se fosse um segredo que a ilha se recusa a revelar. Que segredos o Rongo-Rongo esconde? Será que ele conta até a história da ilha e de seus habitantes? Revela os mistérios da construção dos moais? Ou guarda a chave para entendermos o que causou o colapso ambiental da ilha? Enquanto isso, a Ilha de Páscoa e sua escrita misteriosa
continuam a nos fascinar. Um lembrete de que o passado tem segredos que esperam pacientemente para serem desvendados. Capítulo 4. Atlântida. Mito ou realidade? E agora, preparem os seus mergulhos, porque vamos fundo em um dos maiores mistérios da história. Uma lenda que atravessa os tempos, a Atlântida. Uma civilização avançada, poderosa e rica, que teria sumido do mapa da noite para o dia, engolida pelo mar há milhares de anos. A história da Atlântida chegou até nós principalmente pelos escritos do filósofo grego Platão. Ele descreve uma ilha-reino localizada além do Estreito de Gibraltar, habitada por um povo inteligente e com um exército invencível. Mas, de repente, em um único dia de caos e destruição, Atlântida foi tragada pelas ondas para nunca mais ser vista. Mas e aí? Será que Atlântida realmente existiu? Ou será que é só uma história inventada pelo Platão para ilustrar suas ideias? Essa pergunta divide opiniões há séculos, de historiadores a arqueólogos e aventureiros. Tem gente que acredita que Platão se inspirou em eventos reais, como a erupção do vulcão de Thera, hoje Santorini, que acabou com a civilização minoica há uns 3.600 anos. A busca pela Atlântida continua a alimentar a imaginação de muita gente, motivando expedições e pesquisas. Mas, por enquanto, a Atlântida continua sendo um mistério sem solução, um enigma que desafia o tempo. Capítulo 5. Os Códices Maias Perdidos. Desvendando os segredos de uma civilização esquecida. Nossa aventura nos leva agora para as florestas da América Central, no mundo fascinante da civilização maia. Conhecidos por sua matemática avançada, astronomia de dar inveja e escrita complexa, os maias dominaram a região por séculos. Imaginem pirâmides que pareciam tocar o céu, cidades vibrantes com mercados cheios de vida e campos de jogos de bola, onde a vida e a morte se misturavam em rituais místicos. Infelizmente, grande parte da história e do conhecimento maia se perdeu com o tempo. Quando os conquistadores espanhóis chegaram no século XVI, destruíram inúmeros códices, livros feitos de casca de árvore, cheios de hieróglifos coloridos que contavam suas histórias e conhecimentos. Queimados como se fossem objetos malignos ou abandonados em bibliotecas esquecidas, apenas alguns códices escaparam da fúria do tempo e da conquista. Esses poucos livros preciosos, como o Códice Dresden, o Códice Madrid e o Códice Paris, são como janelas para o mundo maia. Neles, encontramos registros detalhados de seus calendários complexos, seus conhecimentos astronômicos e suas crenças religiosas, mas a perda dos outros códices deixou um buraco enorme na nossa compreensão sobre os maias. Que outros segredos da matemática, astronomia, medicina e história estavam guardados nesses livros perdidos? Que outras descobertas incríveis eles poderiam ter revelado? E assim termina nossa expedição pelas maravilhas e mistérios das civilizações antigas. A cada descoberta, a gente aprende mais sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Enquanto continuamos a explorar e desvendar os mistérios do passado, deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo se quiser explorar mais enigmas do passado.